Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, né? Agradeço a todos os anjos guardiões. O papo de domingo, né, o objetivo dele é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação, né? Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus, né? Aqueles que fizeram a desassimilação da matéria, eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por causa dos flagelos destruidores de Deus, eu peço para cada um vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento, compaixão, misericórdia, fraternidade e amor nos seus corações. Eu peço comida para quem não tem o que comer, né? Eu peço a cura dos enfermos. Aqueles que estão passando necessidade, eu peço que se recuperem o mais rápido possível nas suas necessidades, né? E tenha êxito e prosperidade nas suas vidas. Eu peço na Venezuela, né, está tendo eleição, então, já teve, né, então, mas está tendo conflito por causa do resultado. Então eu peço paz, compreensão, entendimento entre eles. Nos Estados Unidos vai ter eleição, também peço paz, compreensão, entendimento, né, entre eles lá. Aqui no Brasil vai ter eleição também, então eu peço paz, compreensão, entendimento, né. Eu peço paz para todos os países que vão ter eleição esse ano. Eu peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, paz ali, né, pelos conflitos que está tendo no Oriente Médio, né? Muita paz ali para o Oriente Médio. Eu peço paz para todos os países, né? Eu peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governar respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um culto do lar, dizendo a todos do fundo do coração dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo mestre Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. O papo de domingo de hoje é sobre o seguinte: ora instinto e ora na razão. Como controlar as emoções? Então, primeiro a gente tem que entender a criação do espírito, né, para entender a parte de instinto e razão. O espírito, Deus cria uma energia, né? Então, dessa energia vai sair um espírito, o princípio, né? Vai nascer o quê? O espírito individualizado, ou o princípio espiritual, né? Vai nascer um espírito individualizado. E desse espírito, esse espírito ele vai passar por reinos. Ele vai passar para evoluir, né? Ele vai passar por o reino de átomos, molécula, mineral, vegetal, animal, hominal, que é o reino dos humanos, e angelical, dos anjos, né? Arcanjos, querubins, serafins. Então, quando o espírito ele sai do reino animal e vai para o reino hominal, que é o reino dos humanos, ele vive ainda o que? Na inteligência de instinto, né? Então ele não pensa na razão, né? Ele só pensa em instinto. Então ele pensa o quê? Ele tem fome, vai lá e caça e come.
Então o homem não, o homem para produzir aquilo ali, lógico, ele trabalha, ele vai guardando o seu alimento para comer na hora certa, né? E o animal não, come ali de qualquer jeito. Então ele só pensa em sexo, alimentar, sexo, brigar, né? Ele vive ainda, né, nessa inteligência, né? No mental ainda inferior. Ele está passando ali no processo de transição para o mental superior, né? Ele já tem esse mental superior, mas esse mental superior dele não é muito trabalhado. Então, é um momento que nós pensamos, só instinto, né? Discutimos, brigamos, estamos em guerra, estamos querendo só saber de sexo, só saber de comer, só saber de dormir. Então, é instinto. A razão, quando a gente controla esse nosso instinto, né? Porque nós já temos o mental superior, né? Porque o espírito, ele tem o espírito, né? Ele tem a centelha luminosa, que é o espírito, ele tem o búdico, né? Que é a parte mais evoluída do espírito, ele tem o cordão de ouro que liga o espírito ao perispírito, né? Ele tem o mental superior, é onde que nós ficamos em prece, estudando, meditando. Ele tem o mental inferior, é onde o espírito fica. Só pensa em comer, dormir, beber, fazer sexo, brigar e brincar, né? E é nesse contexto que o espírito ele fica. E aí nós temos o que? Depois temos o perispírito. O perispírito está guardado tudo que nós fizemos em todas as encarnações. Tá? Ele que faz o molde em cada encarnação do nosso corpo. Vai ficar tudo guardado. E aí nós temos o que? O cordão de prata, né? Que está ligando o perispírito ao corpo físico, né? E depois nós temos o duplo etérico. O duplo etérico, ele faz o canal do chakra com o nosso corpo, né? E aí temos chakras e o corpo físico. O duplo etérico, ele dura 40 dias após a nossa morte, né? Por isso quem pensa em cremação tem que fazer 72 horas depois que morreu, que até 48 horas ele pode estar vivo, né? E aí o espírito vai sentir a dor, mas se o espírito for materialista, ele vai sentir dor de qualquer jeito. Então, tudo que nós fazemos de certo e errado entra pelo nosso chakra, vai pelo duplo etérico e fica guardado no perispírito, né? Para nós o quê? Procurarmos. Se temos que resgatar alguma coisa, o perispírito manda para gente e por aí vai, né? Então entra pelo corpo físico, vai ao duplo etérico, fica no perispírito, volta depois do duplo etérico para o corpo físico. Então, se a gente fizemos muito bem, vamos receber esse bem que nós fizemos, né? Então, quando a gente entra na fase hominal, o espírito ele vai ter esses momentos de instinto, de razão, até ele chegar no momento de pureza, né? No momento de elevação moral, que esse instinto vai sair, isso vai ficar só a razão. Então, aonde nós estamos desenvolvendo essa razão, né? Então, como é que a gente tem que equilibrar nesse momento de instinto com a razão? Então, se eu já sei a estrutura do meu espírito e sei onde fica guardado tudo que eu faço de certo e errado, fica no meu perispírito, né? O que eu tenho que fazer? Procurar a caminhada do bem, procurar me evoluir moralmente, né? Hoje ser melhor do que ontem, né? E amanhã ser melhor do que hoje, né? Então procurar ficar em prece, procurar cortar hábitos errados em mim, procurar
fazer uma boa alimentação saudável, né? Procurar fazer atividade física de respiração para ativar meu chakra básico, né? Porque no passe eu não consigo ativar meu chakra básico e ele vai me trazer vários problemas, né? Emocionais, de doença, quando ele não está ativado, né? Ele está desativado. Então, procurar fazer caridades, né? Benevolências, estudar, praticar o culto do lar, estudar o Evangelho do Mestre Jesus e praticá-lo, estudar a doutrina. Então, esse conjunto da obra vai fazer com que a gente controle as nossas emoções, né? Porque Jesus falou o quê? Ficar em prece e vigiar. Vigiar é isso. Então, se eu tenho algum problema, eu tenho que fazer prece. Eu fazendo prece, eu estou me alimentando ali naquele momento de vibrações positivas. Eu vou botando para fora aquela vibração negativa que está em mim, né? E fazendo as outras coisas que eu tenho que fazer também, certo? Porque Jesus, na parábola dele, né? Sede perfeitos. Então, como é que eu vou buscar a minha perfeição, né? Para me sair da porta larga para adentrar a porta estreita, né? Eu tenho que me equilibrar e evoluir moralmente. Então, é nesse contexto. Então, o contexto é ficar na caminhada do bem, porque aí eu vou evitar. Eu vou evitar confusões, né? Porque um problema que eu tenho, eu faço prece. Se a pessoa me ofender, eu perdoo aquela pessoa, né? Eu não vou ficar preso naquela situação para não me trazer problemas futuros. E eu vou me desapegando das coisas. O desapego é uma fórmula fundamental para a gente controlar nossas emoções, né? Se tem um ente querido, né, que está com algum problema, a gente tem que ter mais firmeza para entender aquele momento que se passa. E se a gente não faz nada disso, a gente vai ter sempre problemas, a gente não controla as emoções, a gente vai ficar só preso a mais o instinto do que a razão. Então, controlar as emoções é o quê? É essa prática de tudo, das nossas obras, né? Na prática do bem. Pegar as nossas virtudes do bem e praticá-lo. Aí nós conseguimos controlar nossas emoções. Não vamos discutir com ninguém, né? Se aquele momento que nós estamos passando seja bom ou ruim, vamos entendê-lo e nós vamos trabalhar o quê? Um outro dado também que é importante, a felicidade. A felicidade, ela é diferente da alegria. A alegria é passageira, você dá uma risada e pronto, acabou. A felicidade não, você é sempre feliz naquilo que você vive. Se você é pobre, você tem essa felicidade constante, você vai ser sempre feliz. Agora, se você tem condições financeiras e você é infeliz, você vai continuar com essa infelicidade. Você não vai ter felicidade porque você tem dinheiro. Aquele que não tem dinheiro tem felicidade. Nesse contexto. Por quê? Porque nós diferenciamos aqui a felicidade da alegria. A alegria, ela é passageira, ela é momentânea. A felicidade, ela é duradoura para quem trabalha ela. Porque existe dois tipos de felicidade. A felicidade absoluta, quem tem de Jesus até Deus, né? E a felicidade relativa, quem tem é a gente. Então, para manter essa felicidade relativa constante, temos que praticar o bem sempre. Respeitar as pessoas, né? Fazer tudo da forma correta. Para quê? Para que possamos ter essa felicidade constante e não ficar só momentos de alegria. Quer ver? Um momento de alegria. Se eu torço para um time, eu sou botafoguense, eu torço para o Botafogo ganha. Feliz, fiquei contente, fiquei alegre com isso. Mas no outro jogo ele perde. Então, cadê minha história? Aí eu fico aborrecido porque ele perdeu. Não, eu tenho que saber que ele ganhou e perdeu. Não vou ficar meio aborrecido porque ele perdeu. Pronto. Isso, eu tenho alegria. Se eu sei que ele ganhou e no outro ele perdeu, mas eu entendo aquilo com maior tranquilidade, eu estou sendo feliz.
né? Aquela pessoa que só trabalha alegria, ele só tem aquele momento feliz. Quando tem um momento que é um pouco ruim, ele não consegue controlar, então ele fica triste por causa daquilo, né? Então ele só tem alegria, ele não tem felicidade. A felicidade controla esse lado quando a gente está... quando não deu certo aquele negócio, a felicidade te bota lá para cima. Mas a pessoa que só cativa a alegria, ela não vai ter essa felicidade no momento que ela deveria ter, né? Porque são os momentos ruins que a gente tem que tirar ali um conteúdo bom para sobressair, para não ficar deprimido, ansioso naquele momento, né? Então é nesse contexto que em relação ao controle das emoções, né? Então, e aí a gente bota tudo esse controle das emoções na nossa vida. Vida com relacionamento com pai, mãe, irmãos, quem tem filhos, filhos, quem tem esposa, esposa, né? E quem tem marido, marido, então, e namorado, namorada, né? Então vai, é um equilíbrio quando você consegue tudo isso, né? Então você vai sempre sabendo lidar com aquela situação para você não ficar lá para baixo, né? Naquele momento que você desapega daquilo, tá? Porque você tem sempre a felicidade, né? Então é nesse contexto que eu falo aqui, que ora temos instinto, já expliquei o instinto, já expliquei o momento de razão, e agora eu estou entrando com a felicidade só para incrementar o contexto do controle das emoções, né? Então a gente só vai controlar nossas emoções nesse contexto, pegando as nossas virtudes do bem e praticando ela todos os dias de forma correta no bem, né? Quem fizer aposta em praticar alguma coisa errada vai ter problemas, né? Vai ter problemas porque não vai controlar as emoções. Por isso que existem muitas guerras, as pessoas discutem e brigam, às vezes se matam por besteira. Por quê? Porque não tem o controle das emoções. Ainda vive muito no instinto, tá? O instinto é uma inteligência rudimentar, uma inteligência pequena. Por isso que as pessoas se matam, as pessoas não se controlam, porque se trata por instinto e não trata pela razão, né? Então, nós estamos no momento de trabalhar nossa razão, ter entendimento que nós temos que fazer tudo de forma com a razão. É a mesma coisa. Nós temos as leis de Deus no universo, nós temos as leis humanas. As leis humanas não estão acima das leis de Deus. Por isso que muita gente falha. Então, as pessoas quando querem fazer uma alimentação, se alimentar de tudo, não fazer uma alimentação saudável, fica doente, com diabetes, com qualquer outro tipo de doença. Por quê? Porque as leis de Deus não permitem isso, né? Quem pratica aborto vai ter dívida com as leis de Deus. O aborto voluntário vai ter problemas, porque as leis de Deus, não são leis humanas. Mesmo que um país seja a favor do aborto, a lei de Deus é contra, porque está matando uma vida. Nós não estamos aqui para matar vidas, e sim para ajudar as vidas, né? Então vamos contra as leis de Deus, né? Quem pratica eutanásia também vai contra as leis de Deus e depois vai ter que pagar por elas. Então, exemplo, uma pessoa que está no estado vegetativo, tá? Um grande tempo no hospital, mas está lá 3, 5 anos, não morre, mas a família lá sofre com aquilo e pede, conversa com os médicos e pede para dar uma injeção nele e ele morre. Pronto, acabou. Só que ele teria mais 5 anos, mais 10 anos de vida. Foi tirado esses 5, 10 anos dele. Então esse espírito vai ter que retornar ao planeta, né? Às vezes com a mesma família que praticou a eutanásia nele, os médicos, e viveu os 5 anos, um ano, 2, 3, 5 anos, 10 anos. Aí o que acontece? Os pais sofrem porque meu filho morreu com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas isso é uma questão de eutanásia, né? Sofreram por causa disso. Então nesse contexto que não se pode ir contra as leis de Deus. A eutanásia não é
a favor das leis de Deus. Pode ser uma lei humana, mas não é a lei de Deus. Então, tudo que nós fazemos por instinto, tá? Não pela razão, né? Depois temos problemas, né? Então, é nesse contexto que eu trago essa informação, que ora instinto e ora razão e como controlar as emoções, né? Então, eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. Agora, o próximo papo de domingo vai ser de prova da riqueza e prova da pobreza. A maior prova que tem é a prova da riqueza. Por quê? Porque a pobreza, ela vive naquela miséria, ela não tem mais, ela só pensa em sair daquela miséria, tá? Mas a riqueza, ela tem a riqueza em mãos, ela só quer o quê? Procurar todo ano adquirir mais riqueza para ela. O que ela só pensa isso para ela ou para a família dela, ela não pensa para o próximo. Quando ela vê um próximo ali passando fome, não tem o que comer, dormindo na rua com esse frio, ela não quer nem saber dessa pessoa. Ela só quer ter dinheiro para ela, comprar carro novo, ficar fazendo investimento, isso que ela quer. Então isso aqui, nós estamos no planeta para estudar e aprender e evoluir, tá? Não estamos aqui para pensar em riqueza, como as pessoas pensam por aí, né? Nós estamos para evoluir. A riqueza é um instrumento para o ser humano. E quando ele se torna avarento, tá? Usa a avareza, ele vai ter problemas. Aí ele vai vir na pobreza e aí não vai saber como lidar com isso. Então, a prova da riqueza, tá? É mais complicada do que a prova da pobreza, né? Porque na prova da riqueza, ela se torna um avarento, porque ela só pensa na riqueza. E essa riqueza, tudo que nós temos aqui no planeta é passageiro, é ilusório quem se prende a isso. Quem se prende a dinheiro, quem se prende a coisas ligadas ao materialismo. E depois vai ter problemas, né? Que vai ter encarnação de novo. E vai ter que resgatar aquilo ali, né? E o que acontece com essa pessoa? Atrasa a sua evolução, principalmente no processo de transição planetária. Porque a partir de 2057 o planeta muda de ciclo, passa de prova e expiação para um planeta de regeneração, e os espíritos que ainda estão muito presos, muito atrasados no de prova e expiação não vão poder passar, vão para outro planeta atrasado, né? Então é nesse contexto que eu trago essa informação e para o próximo papo de domingo. Então, infelizmente, eu não tenho mais nada para falar, né? Passo para a prece e encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado, mas é um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram, me assistiram, aleluia, amém.